Muito se discute no nosso mundo sobre política e sobre história. Muita gente diz, eu não gosto de política. Muita gente diz, para que serve a história? Na verdade, história e política são a mesma coisa. A diferença é o tempo. Porque nós estamos vivendo a política que será a história. E a história que hoje nós conhecemos, no tempo em que ocorreu, era política. Então, como eu sou já bastante velho, eu pude testemunhar a política do século XX, que no final virou história. Então, para que se ter uma ideia do que foi a história do século XX, basta dizer o seguinte: o século XX tem um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial. O mundo era um até a Segunda Guerra Mundial e virou outro depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, o mundo era pré-histórico, era tudo devagar, era tudo pacífico, entre aspas, mas era o homem na Idade da Pedra. A Segunda Guerra Mundial é que trouxe uma exponencial de desenvolvimento tecnológico que é responsável por tudo isso que a gente vive hoje. Hoje a gente fala, principalmente a juventude, fala em tudo que está à disposição, as comunicações, o computador, a internet, o carro com controle eletrônico, o satélite, a viagem à Lua, o telescópio Hubble. Mas não percebe que tudo isso decorreu das tecnologias utilizadas para a Segunda Guerra Mundial. Então, toda essa herança tecnológica que nós temos é uma herança da guerra. São boas? Sim, são maravilhosas. Eu hoje já não consigo vislumbrar como seria o mundo sem todos esses avanços, principalmente na medicina, mas eu tenho que reconhecer que a Segunda Guerra Mundial trouxe no bojo dessa tecnologia um fantasma terrível: a bomba nuclear. Não só a bomba e o veículo que a transporta, os mísseis intercontinentais. Então aquela experiência de Hiroshima e Nagasaki mostrou ao mundo o terrível poder de destruição que tem uma bomba atômica. E ao final da Segunda Guerra Mundial, na mesma mesa de negociações em que estavam Stalin, o Roosevelt e o Truman, o mundo já estava sendo dividido entre duas novas superpotências que iam se degladiar no resto do século. De um lado a Rússia, do outro os Estados Unidos. Cada um se compôs com aliados, formando a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Mas todos dois sabiam que essa tecnologia que foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial precisava ser multiplicada e multiplicada e multiplicada para o objetivo de cada um dos dois, que era o domínio mundial. E essa multiplicação foi tão fantástica que, num determinado momento, a quantidade de bombas disponíveis e de mísseis capazes de lançá-la era tão grande da parte de um e de outro, que o período que a gente chamou de Guerra Fria, em que a paz mundial residia tão somente na certeza da retaliação. Se um atacasse o outro retaliaria. E isso era o pavor da humanidade, mas ao mesmo tempo era o fiador da paz. Foi disseminado por todos os cantos que a quantidade de armas disponíveis era capaz de destruir o planeta dezenas de vezes. Isso foi dito, foi repetido, 1000 vezes repetido. Só que não era verdade, era uma mentira. Uma mentira que foi colocada propositadamente para que todo mundo que não estivesse diretamente envolvido visse a corrida armamentista como um fantasma.
Na verdade, nenhum dos dois oponentes, em momento algum, esqueceu do poder que desejava conquistar. Então, essa paz, assim claudicante, foi andando, e a disseminação de que o planeta seria destruído omitia um fato importantíssimo. É que as atmosferas do hemisfério norte e do hemisfério sul não se misturam jamais. O vento que venta lá não venta cá. Paradoxalmente, isso também é verdadeiro nas correntes marítimas, exceto por acidentes de percursos, de montanhas, acidentes geográficos. Os mares oceânicos do hemisfério sul são conduzidos pelas correntes marítimas para continuar no hemisfério sul. Então, nem sequer as águas dos dois hemisférios se misturam. Então, na possibilidade ou na eventualidade de uma guerra nuclear de um contra o outro, isso não significava a destruição do planeta. Significava simplesmente a destruição deles dois. E por conta disso, eles assinaram um tratado de paz, um tratado de contenção de pesquisas militares. Foi assinado um tratado que foi chamado de Tratado de Não Defesa. Observa, dois inimigos mortais assinando um tratado de não defesa. Mas significava que cada um deles não podia desenvolver tecnologias de defesa além daquelas que eles já tinham naquele momento. Nitidamente eles estavam falando de uma guerra espacial. Mas foi assinado o tratado, que continuou sendo o avalista da paz. Mas todos os dois de olho no hemisfério sul para procurar aqui as zonas de retaguarda que seriam necessárias para, na eventualidade de uma contaminação no hemisfério norte, terem de onde tirar a sobrevivência. A comida, as matérias-primas, a indústria capaz de produzir e o próprio esforço de guerra, do pós-guerra nuclear, que seria necessariamente uma guerra convencional ao sul. Então, por razões históricas, por sorte, por proximidade geográfica, coube à OTAN a melhor zona de retaguarda, a América do Sul. Porque a parte do hemisfério sul que coube à União Soviética foi a África, o sul da África, o subequatorial. E não só não existe uma divisa física entre as duas Áfricas, meridional e setentrional, o que já era por si só um desafio para conseguir uma zona de retaguarda num lugar onde não havia fronteiras, como também a África não conseguiu. Os russos, apesar de tentarem desesperadamente comunizar a África, tanto que mandaram até exércitos cubanos para lá, não conseguiram. Quer dizer, não conseguiram transformar a África num país, num continente capaz de suprir as necessidades do pós-guerra nuclear, o que não aconteceu com a OTAN. A OTAN, olhando para a América do Sul, verificou o seguinte: existe uma fronteira natural, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas separa nitidamente o norte do sul. Então, melhor que isso, ainda existia a floresta amazônica ao sul do Rio Amazonas. A oeste tinha os Andes. Então, o que restava da América do Sul para ser zona de retaguarda? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só que trabalhar nesses 4 países para montar uma zona de retaguarda era muito mais complicado do que pegar logo o Brasil. Você conciliar todas as ações sobre o mesmo país era muito mais fácil. Então o Brasil foi eleito como zona de retaguarda do Bloco Ocidental para garantir a sobrevivência numa eventual guerra nuclear no hemisfério norte. Então vamos supor que isso seja verdadeiro. Eu sou o estrategista do norte, já sei que foi eleito o Brasil como zona de retaguarda para o Bloco Ocidental, então a minha função é transformar o Brasil realmente numa área de retaguarda, que militarmente a gente chama de zona de suprimento. Ou seja, tem que ter tudo que é necessário para os exércitos em combate. E no caso particular, tudo que seria necessário para garantir a sobrevida dos habitantes do hemisfério norte, no caso particular da OTAN.
Então o estrategista abriu um mapa, botou sobre a mesa, viu, mas esse aqui é o país, esse aqui é o Brasil. Como é que a gente transforma isso aqui numa zona de retaguarda para a OTAN? Bom, o Brasil, coincidentemente, tem a costa norte debruçada sobre o Atlântico Norte. A OTAN quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte. De um lado dos Estados Unidos, do outro lado da Europa. Aquilo era a zona em conteste da OTAN. Então, todos os suprimentos tinham que ser voltados para o Atlântico Norte. Mas, olhando para o mapa do Brasil, o estrategista chegou à conclusão que o Brasil era um país monotonamente litorâneo. O Brasil só sobrevivia casquinando o litoral. Por conta dos laços históricos, das nossas relações comerciais, de Portugal e Inglaterra, todas debruçadas sobre o Atlântico, sobre o litoral leste. Mas o fato concreto é que quando o estrategista botou uma seta balizando um corredor de exportação, demandando o Atlântico Norte, ele viu uma seta inteiramente vazia. Então, claro, quando eu estou falando do estrategista, não estou falando de uma pessoa. Estou falando de dezenas, centenas de pessoas com o mesmo objetivo, trabalhando juntas com o mesmo objetivo. Para simplificar, eu vou continuar chamando de estrategista do norte. Ele olhou para o mapa, viu aquela seta vazia e disse: como é que a gente vai fazer essa seta se tornar uma zona de suprimento? Bom, primeiro eu tenho que vivificar essa seta. Eu tenho que trazer a população brasileira que está no litoral para o interior. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos trabalhar de uma forma sutil. A gente não pode invadir o Brasil e colocar ordem na política do Brasil. Nós temos que fazer isso de uma forma sutil. O que existe no Brasil para vivificar essa região, já como políticas necessárias, mas nunca conseguidas por falta de recursos? Bom, para começar, a interiorização da capital do Brasil, Brasília, está na Constituição brasileira desde 1904. Então, vamos concretizar, está aí, bota a capital do Brasil lá no centro do país, lá em Goiás. Aí toda a malha rodoviária nacional vai convergir para a capital. Então é isso, bota aí, Brasília. Bom, então isso já está na Constituição, já. Então vamos dar um jeito de concretizar. Apareceu o Juscelino Kubitschek, um candidato a presidente, que dizem folcloricamente que num discurso na campanha eleitoral, no palanque, um eleitor lá virou para ele e gritou da plateia: doutor Juscelino, o senhor vai construir Brasília? E ele impulsivamente disse: vou. Se comprometeu, a imprensa publicou. Então, quando ele assumiu realmente a presidência, ele montou o tal plano quinquenal, quer dizer, 50 anos em 5, que, paradoxalmente ou coincidentemente, tinha 3 objetivos principais: construir a capital no Planalto Central, construir uma rodovia, a Belém-Brasília, ligando essa capital ao Atlântico Norte, e terceiro, irrigando o Cerrado. Essa foi a base dos 50 anos em 5. E o estrategista do Norte seguramente deu uma forcinha para que ele colocasse isso no plano quinquenal. Por quê? Só como exemplo, para Brasília, para a construção de Brasília, quem construiu Brasília foram os bancos americanos. Foi capital de empréstimo, não foi capital de risco, foi capital de empréstimo. Quem irrigou o Cerrado foi o Japão. Milhões de dólares foram gastos no projeto do Juscelino de irrigação do Cerrado, de modo que, de repente, o Cerrado se tornou o maior produtor de soja, eu acho, que do mundo. Não era. Era um tremendo deserto. Então, ó, a estratégia do Norte facilitava os projetos que diziam respeito ao projeto do corredor de exportação
dificultava aqueles que não diziam respeito a esse projeto, como por exemplo a BR-364, que previa a ligação do Brasil com o Atlântico, com o Pacífico, através do Peru, no mesmo lugarzinho onde a China agora quer colocar a ferrovia. Quer dizer, um corredor de exportação voltado para o Pacífico. E capital para isso cortado. Ninguém conseguiu construir a BR-364. Essa foi a forma de fazer. Então o que fez o estrategista? Bom, então Brasília está aqui, a rodovia Belém-Brasília está aqui, ela não é suficiente para transportar uma tonelagem capaz de assumir o compromisso de produzir para a sobrevivência do hemisfério norte. Então nós temos que reforçar essa rodovia com 2 outros meios de transporte que são muito mais capazes de transportar grandes tonelagens: a ferrovia e a hidrovia. Então o que foi feito? Foi feita a ferrovia Norte-Sul, que até hoje não está pronta, mas ela foi planejada e começou a ser executada, e foi feita a hidrovia Araguaia-Tocantins, que vai exatamente para Belém. Também não está pronta, mas começou a ser construída. Então, estava pronto o primeiro painel, quer dizer, o que transportar e para onde. Aliás, o que transportar não, como transportar e para onde. Os meios de transporte, os portos debruçados sobre o Atlântico Norte e a interiorização da capital. Mas vai transportar o quê? Era preciso ter alguma coisa que transportar. O quê? O que é necessário para a sobrevivência de toda uma população? Grãos, matérias-primas e a transformação dessas matérias-primas. Porque, presumivelmente, numa guerra nuclear ao norte, nem sequer as fábricas estariam em condições de produzir. Então, o estrategista olhou, onde é que tem grãos no Brasil? Bom, tem aqui já Minas Gerais e Goiás, são zonas que tradicionalmente são produtoras de grãos, mas é pouco, temos que reforçar. Daí vem o projeto de irrigação do Cerrado, que o Juscelino implementou nos 50 anos em si, que foi financiado pelo Japão. Bom, e minerais? Bom, minerais, o Brasil é rico em minerais, tanto que o estado se chama Estado de Minas Gerais, porque lá tem muito minério. Goiás também, os bandeirantes foram descobrir minérios em Goiás. Tá bem, mas vamos aumentar essa capacidade, vamos botar mais minério aí, porque a necessidade vai ser muito grande. Então a gente precisa descobrir alguma outra coisa nesse corredor. Não tem nada aí no corredor que a gente possa utilizar como fonte de minerais. Aí descobriram Carajás. Carajás decorreu desse processo, porque Carajás sozinha produz 10 vezes mais que a soma de Minas Gerais e Goiás juntos. E foi um resultado deste projeto muito depois da imaginação dele. E com Carajás veio a necessidade de energia. Então fizeram Tucuruí e fizeram a ferrovia de Carajás até São Luís. E essa ferrovia, que foi feita pela Vale do Rio Doce, de Carajás até o Porto de São Luís, ela se entronca exatamente com a ferrovia Norte-Sul, que sai de Açailândia, perto de Brasília, e vai pegar a Carajás lá no norte, para acabar no Porto de São Luís. Tudo coincidência. Mas, então pronto, então já temos minérios, já temos grãos, tá legal. Tudo isso vai ter que ser financiado. Financiado como? Capital de risco ou capital de empréstimo? Não, capital de risco não dá. Que vai ser muito difícil a gente conseguir investidores para investir aqui, acolá, tudo de forma coordenada. Como o Brasil sabe quais são as suas próprias necessidades, basta dar dinheiro ao Brasil que ele vai desenvolver o que a gente quer. Que dinheiro? Empréstimo. Porque dando capital de empréstimo, ele tem que produzir para poder pagar o empréstimo. E o plano é feito centralizadamente pelo governo. Então, quando você fala em hidrovia Araguaia-Tocantins, o camarada que vai bolar a hidrovia já sabe que tem que transportar grãos. Grãos da onde? Do Cerrado.
Ah, e o cara de Carajás, ele tem que saber que ele vai pegar a ferrovia e vai para o Porto de São Luís. Isso não pode ser capital particular em tudo quanto é lugar, capital de risco. Tem que ser capital de empréstimo ao governo e o governo planejadamente organizar tudo isso. Exatamente assim que foi feito. Muito bem. Então tá bem, já temos o transporte, já temos os portos, já temos grãos, minérios, temos... E a indústria de transformação? Bom, isso não tem o que mexer, não dá para mexer. A locomotiva industrial do país é São Paulo. Então não adianta querer botar em outro lugar. São Paulo está na seta, está no meio do corredor, está bem aqui no meridiano de Paranaguá. Então a gente só precisa reforçar as indústrias de São Paulo. Ver, primeiro, se lá tem todas as indústrias que a gente precisa. Se tiver, a gente tem que aplicar recursos, tecnologia para eles se desenvolverem mais, até porque a capacidade ociosa do Brasil é grande. Se não tiver essa indústria, a gente desenvolve. Então vamos botar São Paulo, indústrias, portanto transformação. Mas tem um problema. Qual é o problema? O problema é que essa zona de retaguarda, que os russos não terão, vai ser alvo de disputa, né? Então, há uma guerra nuclear lá no norte e os russos vão sair desesperadamente procurando comida e matéria-prima também. Então, o que é preciso para essa zona de retaguarda? Defesa. É preciso um plano de defesa da zona de retaguarda. Defesa como? Defesa por terra, mar e ar. Vamos falar de defesa aérea. Bom, defesa aérea é o seguinte: não se pode esperar que o Brasil tenha aviões a jato para confrontar um MiG russo, nem que os pilotos brasileiros tenham adestramento suficiente para confrontar um piloto russo. Então, quem vai defender o Brasil é a aviação da OTAN. No dia seguinte ao bombardeamento do norte, todos os porta-aviões da OTAN, aviões, tudo quanto é base, vêm para o Brasil. Vão invadir o Brasil mesmo, transformar o Brasil em zona militar. Então o avião e o piloto são da OTAN? São. Então está pronto. Não está pronto. Porque não se faz defesa aérea sem controle de tráfego. É preciso ter um sistema de controle de tráfego aéreo. Porque o sistema de controle de tráfego aéreo, aqueles radares que plotam os aviões, ele é fundamental para a aviação comercial. Como o Brasil vai crescer com tudo isso, ele vai querer um sistema de controle aéreo para grandes aeroportos, porque o Brasil vai se desenvolver. Sim, mas isso não adianta um sistema de controle aéreo civil para a defesa militar. Não, mas no Brasil tem uma estranha coincidência. É que quem comanda os dois processos é o Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Aeronáutica tem a cargo de si a defesa aérea e a aviação civil. Então, quando a gente der recurso para fazer a defesa civil, o controle aéreo, os militares brasileiros não vão perder a chance de fazer o controle de defesa aérea junto, porque os equipamentos são os mesmos. O que muda é o software. Então, vamos dar dinheiro. Quando deram dinheiro ao Brasil, deram dinheiro e aqui apareceu um negócio chamado SINDACTA. Sistema de controle e defesa aérea. Com bases em Brasília, Recife, Curitiba e Manaus. Essas 4 bases são capazes de monitorar todo o espaço aéreo brasileiro e mais de lambuja todo o espaço aéreo da América do Sul. E os militares no poder, os militares com recursos, vão fazer a defesa aérea. Então SINDACTA está ótimo. E naval? E defesa naval? Bom, eu não tenho dúvida que a esquadra americana, ou a esquadra da OTAN, vai estar aqui nas nossas costas policiando, depois da guerra. Bom, então eles têm navios, têm marinheiros, têm tecnologia, tem tudo. Então está pronto. Não está pronto, não. Porque navio também fura pneu. É preciso ter uma base de recuperação dos navios, de reparos, de suprimentos. Puxa, isso o Brasil não tem. Aí, de repente, como um passe de mágica, o Brasil, por conta da substituição de importações, porque ele tinha
começou a exportar muita coisa e tinha o problema do petróleo, que a gente tinha que importar muito, o Brasil chegou à conclusão que estava gastando muito dinheiro, que ele devia muito, tinha que pagar juros da dívida, e devia muito com a conta petróleo, que o preço do petróleo subiu muito nessa época, propositadamente. Mas então, o Brasil chegou à seguinte conclusão: nós não podemos mais alugar bandeiras estrangeiras para transportar os produtos nacionais. Nós temos que ter uma indústria naval no país. E foi aí que nasceu o projeto dos superpetroleiros da Petrobras, que vinham com petróleo e voltavam com grãos. Só que para construir os superpetroleiros, você estava construindo navios gigantes. Então, os nossos estaleiros foram estaleiros gigantes. O Brasil passou a ser um importantíssimo construtor de navios. A indústria naval brasileira cresceu assustadoramente, passou a ser um grande exportador de navios. Então, com esses estaleiros, então está resolvido o problema? Está resolvido o problema, porque na hora de usar o estaleiro, quem vai usar são os americanos. Porque os navios de guerra americanos têm segredos que os brasileiros não sabem. Mas tendo o estaleiro, deixa comigo. Então tá, a defesa naval tá. E a defesa terrestre? A defesa terrestre não tem problema, né? Porque pega os tanques americanos e leva para lá, míssil americano e tal, defesa antiaérea. Não é assim não, tem problema também. As nossas fábricas de produtos militares vão estar comprometidas. Então a gente precisa ter fábricas na zona de retaguarda. A gente precisa ter indústria bélica no Brasil. A gente precisa construir tanque, caminhão, míssil, metralhadoras, lança-rojões, muita munição. Então, precisa ter uma indústria bélica no Brasil. Aí, de repente, num passe de mágica, num clube fechadíssimo, que é o de exportadores de armamentos, o Brasil aparece como um grande exportador de armamentos. Então, tudo isso por conta da estratégia da OTAN de zona de retaguarda para um conflito nuclear. Bom, terminou? Não terminou não. Não terminou não, porque apesar da nossa fronteira norte estar acima do Equador, não faltarão oportunidades de os inimigos tentarem penetrar, já que não vão poder penetrar pelo Atlântico Sul, que vai estar fortemente defendido pela esquadra americana e da OTAN, vão tentar se infiltrar pelo norte, via Amazônia. Pode ser, mas a gente também não precisa colocar um exército lá de prontidão, né? Não. Os meios tecnológicos de que dispõe um sistema militar hoje não depende da presença física, depende apenas do alerta a tempo útil. Então, como a floresta amazônica é um obstáculo terrível já normalmente, o inimigo que tentar se infiltrar por lá vai levar vários dias para chegar até o ponto de invadir a zona de retaguarda. A gente só precisa ter um cordão de alerta, um sinalzinho de alerta. Sinalzinho. E o que tem lá? Não tem nada, rapaz. Ih, rapaz, lá só tem índio. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto, Calha Norte, em que o exército é colocado em toda a fronteira norte até o Acre. Só pelotões, só para dar o alerta. Não é para se defender nada, porque eles não vão ter condições de defender, mas para dar o alerta. Atenção, estão invadindo aqui. Aí sim, a aviação da OTAN sai daqui, os navios da OTAN vão entrar por dentro do Rio Amazonas, mas o cordão de alerta foi feito de duas maneiras: Projeto Calha Norte do Exército e CIVAM da Aeronáutica, Vigilância da Amazônia. Era isso que precisa? É isso que precisa. Então vamos à obra, vamos botar. Então, pronto o planejamento, era só executar. E tudo isso foi feito. Os portos, a rodovia, Brasília, Cerrado, indústrias em São Paulo, defesa, tudo isso foi feito. Exceto duas coisas: a hidrovia que não ficou pronta e a ferrovia Norte-Sul que não ficou pronta. Mas o Brasil, de repente, em 20 anos, que é de 60 a 80, teve uma explosão de desenvolvimento. O Brasil saiu da 46ª posição para a 8ª potência mundial, por conta deste projeto. A tal ponto, isso ficou tão dramaticamente exposto, que eu imagino a reação
do estrategista da OTAN e do estrategista do Pacto de Varsóvia. O da OTAN se regozijando por ter transformado o Brasil efetivamente numa zona de retaguarda, faltando alguns poucos detalhes. E a União Soviética, achando que eles não conseguiram nada e que a OTAN estava muito mais adiantada do que eles. E aí aconteceu um fato absolutamente atípico e que é realmente a coisa mais importante que aconteceu na segunda metade do século e que passou despercebido por quase todos nós. O presidente Ronald Reagan foi para a televisão americana em 1983 e declarou para o povo americano que estava iniciando o projeto de Guerra nas Estrelas. Iniciando um projeto que, na verdade, era o IDE, Iniciativa de Defesa Estratégica, que o senador Ted Kennedy é que apelidou de Star Wars. Mas o presidente americano foi para a televisão dizer isso. E no dia seguinte, entrou no Congresso americano com um pedido de 5 bilhões de dólares imediatamente aceito para investimento neste projeto, que eram várias camadas de interceptação de mísseis inimigos. Quando o Reagan disse isso, e quando o Congresso americano imediatamente permitiu a alocação de 5 bilhões de dólares, os russos botaram a mão na cabeça. Meu Deus do céu! A paz mundial reside na capacidade de retaliação. Se a gente não puder retaliar, acabou, eles vão bombardear a gente. Então, aí apareceu a história, eles lá no Kremlin, né, discutindo, os belicistas, bom, então não espere esse projeto, ataca logo, vamos atacar logo, que aí tá pau a pau, eles e nós. Aí o outro, que é mais sensato, disse, peraí, se a gente atacar logo, se houver isso tudo, eles têm zona de retaguarda e a gente não tem. E como é que fica? Eles sobrevivem, a gente não sobrevive. Então o presidente russo do Kremlin, o chefe supremo do Kremlin, se chamava Mikhail Gorbachev, ele saiu com um dever de casa. O dever de casa é acabar com o projeto Star Wars americano. Então eles imaginaram que para fazer isso teriam que acabar com o comunismo. Pelo menos demonstrar a intenção de acabar. Daí nasce a perestroika e a glasnost. Ainda sob uma aura de abertura e transparência, mas sem perder o vínculo inicial com o comunismo. Acontece que quando mexeram numa perninha do comunismo na União Soviética, desmoronou o resto. Não houve força capaz, a partir da perestroika, não houve força capaz de manter a coesão da União Soviética. Eu não vou falar muito sobre isso, porque demanda aí várias horas. Se vocês prestarem atenção, vão ver que com a perestroika, a União Soviética se esfacelou em 15 países independentes e sobrou muito pouco para eles. E mesmo assim sobrou um regime que teoricamente teria que ser democrático. E assim é que nasceu a perestroika, que realmente conseguiu que o Congresso americano, que a opinião pública mundial achasse que a Guerra Fria tinha terminado, que o comunismo não era mais uma ameaça, e essa opinião pública mundial influiu na opinião pública americana, que influiu no Congresso americano, que retirou 3 bilhões das verbas do Star Wars. A partir daí, o Gorbachev saiu pelo mundo fazendo propaganda da perestroika. Então, o que aconteceu naquele dia foi uma derrota militar. Quer dizer, a perestroika e a glasnost não foram resultados do desejo soviético de atender às necessidades da população. Foi uma derrota militar imposta pela OTAN, que tinha uma cereja do bolo no bolso do colete, o Brasil. Só porque a OTAN tinha o Brasil é que a União Soviética caiu. Agora, olha bem, por que os americanos, que a partir dali passaram a ser a única potência mundial militar do planeta, não pegou o Brasil, colocou no colo e saiu embalando para nunca mais perder? Porque apareceu um outro detalhe importantíssimo. Quando
Quando a União Soviética caiu, apareceram centenas de milionários russos, bilionários russos. Não era possível existir bilionário no regime comunista. Como era possível isso? Como foi possível aparecer bilionário russo? É porque a cúpula comunista, a nomenclatura, se associava aos capitalistas russos que faziam o mercado negro, e os dois conduziam todas as finanças do país, embora o regime político fosse totalitário para oprimir a população. Aí teve gente nos Estados Unidos que botou a mão na cabeça e disse, mas poxa, foi isso? Quer dizer que tinha um capitalismo lá na União Soviética? Claro que tinha, rapaz. No dia seguinte da perestroika aparece um cara que é dono do poço de petróleo? Como é que pode? Então, os magnatas americanos do Clube de Bilderberg chegaram à seguinte conclusão. Mas vem cá, nós estamos aqui dando uma de otários. Porque se o capitalismo existia no comunismo e mandava, portanto mandava que continuou mandando depois que o muro de Berlim caiu, então nós estamos dando uma de otário. O bom mesmo é um regime totalitário, onde o capitalismo seja oculto. Porque aí, sim, a gente domina o dinheiro, mas não tem que concorrer com ninguém. Não tem negócio de oferta e procura. Não paga imposto. Tudo é estatal, não paga imposto. É mesmo, né? Então, peraí. Acho que o melhor regime é o regime comunista sob um capitalismo submerso. Tá bem, tá. Mas vem cá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente junta com eles. Junta com eles? Rapaz, já existem projetos de dominação mundial que até hoje não foram materializados por falta exatamente de oportunidade. Agora nós temos com a oportunidade na mão. É só a gente se juntar com os comunistas, fazer um acordo e começar a trabalhar em função disso. Vamos dar um nome para isso? Vamos dar. Nova Ordem Mundial. Tá bom o nome? Tá ótimo. Nova Ordem é perfeito. Vem dos Illuminati. Então, a Nova Ordem Mundial foi um acordo entre os magnatas americanos, pertencentes ao Clube de Bilderberg. Se quiser que eu amplie um pouco mais, sai dos americanos, passa para a Europa e para o Japão, a trilateral. Então foi um acordo entre os magnatas e os comunistas, principalmente da Rússia, para um projeto de dominação mundial. Então aí são outros estrategistas. Bom, agora vamos começar a trabalhar no sentido de dominar o mundo. Só que o mundo é muito diverso. Tem cabeça para tudo quanto é lado, pensamento para tudo quanto é lado, filosofia para tudo quanto é lado. A gente precisa unificar isso. Unificar é importante. Tem religião para cachorro por aí? Não, a gente tem que unificar isso. Religião também precisa unificar. Tem razão. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. A gente precisa montar uma cúpula que estabeleça uma constituição nossa, escondida, secreta, que construa um projeto de materialização desse domínio mundial. Tá bem. A gente vai ter que criar um organismo para isso. De repente não. Por que não usa a ONU? Nós não temos dinheiro? É só botar na ONU quem a gente quer. E aí da ONU, ela tem jurisdição mundial, dali a gente parte com todas as instruções para o mundo inteiro. Então, a ONU foi toda aparelhada para cumprir um projeto. E o interessante é que projetos nasceram da ONU a partir dessa determinação e desse patrulhamento, vamos chamar assim. Para começar, olha bem, eles criaram uma coisa chamada a Carta da Terra, que é a Constituição da Nova Ordem Mundial. Incrível como pareça, a Carta da Terra foi a junção de dois organismos
organismo comandado pelo Gorbachev, e o do Maurice Strong, que era o secretário-geral da ONU. O Rockefeller, por exemplo, foi e é um dos defensores da Carta da Terra. Leonardo Boff é outro. Para ver a diversidade de personalidades que estão alinhadas aí no mesmo barco. Como é que você pode acreditar na junção de ideias entre o Frei Leonardo Boff e o Rockefeller? Mas tudo bem, eles assinaram a Carta da Terra. Essa Carta da Terra, ela, como disse o Rockefeller, ela ia substituir os 10 mandamentos. Começa aí a história da perseguição aos cristãos. Então, a Carta da Terra tinha como objetivo substituir o nosso Deus onipotente pela Deus Terra, Deusa Terra, pelo planeta, a Mãe Terra. Então, essa substituição, nós estamos vivenciando ela diariamente. Todo o projeto ecológico advém exatamente da Carta da Terra. Quer dizer, foi um projeto feito, primeiro, para acolher as viúvas do comunismo. Todos os partidos verdes que nasceram pelo mundo afora foram mobiliados pelos comunistas arrependidos. E também para arranjar um gancho para as crianças adotarem a Terra como mãe, foi que se criou a ideia do aquecimento global, que é uma fraude. A história do aquecimento global é muito interessante, porque ela foi feita através de uma reunião de cientistas na ONU e que chegou a uma conclusão de que o planeta estava esquentando, então é chamado de aquecimento global. Poucos meses depois, houve uma segunda reunião de cientistas, e desta vez, num número muito grande, 650 cientistas, no Senado americano, que chegaram à conclusão que os dados que constavam daquela teoria do aquecimento global eram falsos, tinham sido manipulados. E que o aquecimento global não existia. Que o mundo, ciclicamente, ao longo de toda a história, tinha variado a sua temperatura sem nenhuma interferência humana. Que o homem aí não representa nada para o planeta em termos de aquecimento. Só que esse relatório do Senado americano jamais ganhou a mídia e continuou persistente em todo o mundo a ideia de acabar com o aquecimento global com duas funções. A primeira é ter um gancho para entrar na cabeça das pessoas, para criar uma mente universal, fazendo da Terra, do planeta Terra, a deusa, a mãe, e acabar com as outras religiões. E segundo, fazer com que os países subdesenvolvidos, para ser politicamente corretos, tivessem que investir na proteção ao planeta, em ecologia, recursos que eles não tinham. Então, o segundo objetivo era tornar as populações dos países pobres mais pobres ainda. Isto foi um projeto financiado, distribuído pela ONU, financiado por organizações, fundações, dezenas delas, eu posso me lembrar de uma ou outra, Bill Gates, Bill e Melinda Gates, George Soros, Avaaz, e várias outras, eu não vou me lembrar de todas aqui agora. Agora, todas essas organizações não tratam dos assuntos diretamente. Cada uma delas tem centenas de ONGs, organizações não governamentais, que são os porta-vozes dos discursos que vêm da chefia.
Então, se a gente prestar atenção, se a gente for verificar, existem milhares de ONG espalhadas pelo mundo inteiro, obedecendo a um comando único da nova ordem mundial, capitaneada pela ONU, que assim que a ordem mundial, a nova ordem, conseguisse dominar o planeta, a ONU seria descartada e substituída pelos cérebros que realmente estão por trás. Bem, esse era o projeto. E, portanto, a gente começa a entender onde é que nasce a perseguição aos cristãos. Porque de todas as religiões do mundo, a grande muralha que não conseguiu ser penetrada pelo comunismo, por vias diretas ou indiretas, foi a religião católica. E, por extensão, as religiões cristãs como um todo. Os evangélicos e os próprios ortodoxos na Rússia. Então, existe uma muralha, uma barreira que não foi conseguido, que os comunistas não conseguiram romper, mas tentaram terrivelmente, principalmente nos Estados Unidos, porque o objetivo é destruir a sociedade judaico-cristã. Estamos falando dos Estados Unidos e Israel. Então, principalmente nos Estados Unidos, apareceu um movimento para comunizar os Estados Unidos. Só que também lá eles esbarraram nos cristãos, como aqui esbarraram nos cristãos. Aí, essa resistência que os cristãos impuseram, retardaram demais o processo e tornaram algumas coisas que antes não eram óbvias, tornaram essas coisas óbvias. A primeira delas foi tentar identificar quais eram as forças no mundo que se degladiavam pelo poder mundial. Isso é a nova ordem mundial pensando. Quais são as forças que querem o poder total do planeta? São três. Nós, quer dizer, a nova ordem mundial. Não vamos esquecer dos comunistas, a gente é aliado com eles, mas... E o Islã. São os três projetos de dominação mundial. O Islã foi necessário e tolerado à época por causa do inimigo comum, o cristianismo. Mas quando a nova ordem mundial percebeu que, primeiro, que a União Soviética, a Rússia, que já não era mais a União Soviética, que a Rússia ainda mantinha os resquícios de imperialismo do passado e que começou a botar o pé na Ucrânia, botar o pé na Crimeia e principalmente construir abrigos nucleares em pleno século XXI. Foi isso mesmo que você ouviu. O maior abrigo antiatômico do mundo é nos Montes Urais na União Soviética, que terminou em 2014. Ou seja, se era para ter uma nova ordem mundial, em que os russos estavam combinados, para que abrigo atômico? Então isso botou uma pulga na camisola dos magnatas. Espera aí, de repente a gente está trabalhando para o bandido e vai ser depois guilhotinado. Para tudo. A religião católica, os cristãos, é que deram esse tempo, porque senão tudo tinha sido avassalado. Mas essa muralha foi que deu tempo para pensar nisso. E esse tempo também expôs à luz do dia o Islã, que era beneficiário dos mesmos recursos, sim, o terrorismo financiado pela nova ordem mundial, sim, era beneficiado pelos mesmos recursos fartos e de repente começou a conquistar terreno e invadir a Europa, na moita, através de paz, a religião da paz, que se a gente lê lá não tem nada de pacífico, mas eles entraram na Europa de uma maneira fortíssima. Os magnatas coçaram a cabeça, espera aí, como é que está o negócio aí? A gente deixou eles entrarem em tudo. E as nossas zonas de retaguarda? A gente deixou eles entrarem, pois não era uma parceria? Não era para comunizar o mundo inteiro? A gente deixou o espaço aberto para eles entraram. Entraram no Brasil, Quer dizer, espera aí, entraram em termos. Eles entraram, o Fogo de São Paulo, Nasul, Ursal, o PT está no governo, o PCdoB, o PSDB,
a oposição do PT ou PSDB, que também é Fabiano, é a mesma coisa. Quer dizer, o projeto tá em pleno gozo dos seus direitos no Brasil. Mas ainda não chegou ao fim, não conseguiu. Por quê? Porque lá também a religião católica botou um muro e aconteceu um acidente de percurso. Acidente de percurso é qual? Não, é porque um dia teve um deputado que quiseram botar ele contra a parede e ele, numa CPI dos Correios, foi para a televisão e disse em alto e bom som: existe o mensalão na Câmara dos Deputados. Dirceu, sai daí, vai embora, está na hora. Então, o Roberto Jefferson colocou aos olhos do país inteiro um projeto de corrupção do Partido dos Trabalhadores. A partir dali, nunca mais o PT foi o mesmo. De lá para cá, tem sido tudo uma consequência da outra. Nós não chegamos ao fim desse novelo, mas vamos chegar. Mas esta declaração do Roberto Jefferson, que caiu na mão da justiça, acabou na prisão, com a prisão de vários homens públicos e muito importantes, fez uma fratura no projeto. Então, outro acidente de percurso. Então, o Brasil ainda não foi conquistado. Então, a nova ordem mundial, puxa vida. Então, quer dizer que a gente ainda dá tempo de dar um passo para trás? Dá. O que significa dar um passo para trás? Bom, não é a gente que financia esse troço todo? Começa a tirar dinheiro. Começa a tirar o dinheiro fora. E aí começa a aparecer no mundo um novo sentimento, também midiático, de rejeição a um projeto que estava em curso de socialização do mundo. Foi o espaço aberto que hoje nós encontramos para estar falando aqui. A direita renasceu das cinzas como a fênix. Então, essa fênix, ela começa a aparecer, primeiro de forma, nos 50 tons de cinza. Um cinza light que vai se densificando, e começam a aparecer no mundo inteiro as Fox News, um canal de direita americano, que é absolutamente contrário a todo esse projeto. Começa a aparecer a voz da internet, que, como no Brasil, não conseguiu ser emudecida pelo establishment. Ela encontrou o espaço, e encontrado o espaço, encontrou uma multidão de pessoas capazes de ocupá-lo. Esta é a nossa fênix, e nós estamos virando de cinza para o negro. Então vamos chegar lá. Então, isso nos permitiu o fôlego necessário para identificar debaixo de que espada, debaixo de que cutelo os nossos pescoços estavam. Há tempo de retirá-lo do caminho da lâmina. Agora, o que a gente vê não é mais uma voz perdida no deserto. Agora o que a gente vê é um desespero enorme da esquerda, que já não é mais a nova ordem mundial, é só o comunismo. Um desespero enorme da esquerda de conquistar a maior quantidade de espaço possível num curto espaço de tempo. Daí a gente vê ideologia de gênero, daí a gente vê censura da internet, daí a gente vê uma série de projetos que demonstram tão somente uma pressa, uma urgência de conquistar o espaço enquanto há tempo, porque o navio está afundando. A única diferença agora entre nós e eles é
que, ou eu diria entre nós e o resto da população, é porque nós estivemos o tempo todo olhando para a tripulação do navio, nos preocupando com a corrupção do PT, com a prisão do Dirceu, com a possível prisão do Lula ou da Dilma. Nós ficamos preocupados com a tripulação do barco. Estivemos, nos últimos 13 anos, preocupados única e tão somente com a tripulação do barco. Só que nós não vimos que por fora do nosso trabalho existia uma mão maior mudando a direção do barco, mudando o porto de destino. E é aí que nós estamos ganhando a guerra. Esse barco que já está afundando, ele já mudou o curso para um porto de destino que não é mais o comunismo. A direita renasce das cinzas. E quando eu falei em acidente de percurso, eu quero registrar o maior acidente de percurso que aconteceu a nível mundial. Porque, bem recentemente, acho que não faz em 2 meses, o Putin declarou que o aquecimento global é uma farsa. Ele sabe disso desde o início, ele faz parte de todo o processo que criou isso. Quando ele diz que o aquecimento global é uma farsa, ele está destruindo a base em que se sustenta o Estatuto da Terra. Portanto, está demolindo as fundações da nova ordem mundial. Abriu guerra declarada. E por isso a reação natural, normal, da nova ordem mundial, e por isso o espaço que a gente ganha dia a dia de vencer essa guerra. Se a nova ordem mundial mudou de ideia, eu tenho certeza. Agora, se ela vai retomar a ideia daqui a 50 anos, eu não sou capaz de dizer. Possivelmente, um projeto de dominação mundial pelos financiadores do mundo deve ficar latente em algum bolso de colete por algum tempo. Mas enquanto eu viver, não vai mais acontecer. Até a próxima.